A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu quero compartilhar com você neste dia uma porção da palavra do Senhor que encontra-se em Lucas, no seu capítulo 12, nos versos 42 e 43, diz assim: Disse o Senhor: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Esse texto, esses 2 versículos que nós acabamos de ler, ele está no contexto da parte que diz que é a parábola do servo vigilante. Esse texto, de 35 ao 48, fala da importância da vigilância no curso das nossas vidas até a volta do Senhor Jesus Cristo. E esses 2 versos que lemos falam justamente da importância que o Senhor Jesus Cristo dá àqueles que ele atribui, autoridade para estar à frente, dando conselhos, instruindo, pastoreando vidas até a volta de Jesus Cristo. Ou seja, essas pessoas que Deus coloca uma autoridade, elas têm uma grande responsabilidade e têm que estar vigilantes no cuidar. Quando nós lemos aqui na parte que diz: Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Isso está no verso 40. E no verso 42 que nós lemos, diz: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, ou seja, as pessoas, as ovelhas de Cristo, que estarão sob a responsabilidade de líderes, de pastores, ou seja, para dar o sustento que essas ovelhas necessitam. E esse sustento nada mais é que a palavra de Deus, que é as ordenanças do Senhor Jesus Cristo sendo ensinadas, sendo colocadas em prática na vida de pessoas. E aqui fala da palavra mordomo. Mordomo é uma palavra que vem do latim, que significa major domo, e significa o criado maior da casa, o administrador dos bens de uma casa, o ecônomo. Então, o mordomo é aquele quem administra. E o Senhor Jesus Cristo, ele dá uma importância a essa função no reino do Senhor. Mordomia significa cargo ou ofício do mordomo. Essa palavra, sua origem está no termo grego oikonomia. Então, todo o serviço que realizamos, a administração dos bens materiais, espirituais e sociais, significa mordomia. E o Senhor, ele nos chama, assim como ele chamou os seus discípulos, a importância de serem mordomos daquilo que o Senhor os deu. O Senhor nos chama também a sermos mordomos de tudo aquilo que ele nos dá. O que Deus deu para você administrar? O que Deus deu para que eu pudesse administrar? Se você for parar um pouco e pensar, a primeira coisa que Deus te deu e te dá neste dia, que é importante que você entenda, que você tem que administrar, é o seu relacionamento com Ele. Você é um mordomo do relacionamento com Deus. Deus quer se relacionar com todos os seres humanos, mas nem sempre o ser humano quer se relacionar com Ele. Nem sempre o ser humano acredita nele. Mas eu quero convidar a você neste dia a ter a fé e a crer que existe um Deus que nos ama tanto e nos amou tanto, que deu seu único Filho, Jesus Cristo, para que pudéssemos ter a vida eterna. Então, que eu e você tenhamos esta sabedoria, este discernimento em administrarmos, sermos mordomos do nosso relacionamento com Deus, buscando a Ele, buscando a sua face dia após dia, não buscando de forma religiosa, não, mas sim buscando de uma forma leve, de uma forma reverente, é óbvio, né? De uma forma reverente, sabendo que Ele é Deus e nós somos pequenos, que Ele é tudo na nossa vida. Então nós temos que entender que administrar o nosso relacionamento
relacionamento com Deus, orando, lendo a sua palavra, ouvindo uma pregação, louvando o seu nome com cânticos espirituais, tudo isso faz com que nós administremos de maneira correta o nosso relacionamento com Deus, que é o principal, é o nosso dia a dia, é o iniciar o dia entregando nas mãos do Senhor, é iniciar o dia agradecendo pela vida, agradecendo pelo trabalho, agradecendo pelas bênçãos recebidas. Então, o primeiro que nós temos que administrar em nossas vidas é o relacionamento com Deus. Segundo, que eu vejo que é importante é sabermos administrar a nossa vida. Deus fala, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, para você amar ao próximo, você tem que se amar primeiro. E você tem que aprender, assim como nós temos que aprender a administrarmos a nossa vida. Nós temos que viver uma vida prudente, uma vida reta, uma vida honesta, uma vida pautada em fidelidade. Nós temos que nos preocupar também, que pouco se fala e é importante, nós temos que nos preocuparmos com a nossa saúde. A saúde que nós temos, que Deus nos dá, hoje nós temos tantas coisas que oportunizam termos uma vida saudável, nos alimentarmos direito, né? Dormirmos bem, né? Uma quantidade de horas que o nosso corpo físico levante bem, né? Então nós temos que nos preocupar com a parte física, fazer uma atividade física, seja uma academia, seja um pilates, seja uma caminhada, seja uma corrida, uma natação, um ciclismo, enfim. Existem várias atividades físicas que nos impulsionam a viver melhor. E você tem que administrar isso na sua vida. Você tem que entender que há tempo para todas as coisas, assim diz a palavra de Deus. Então você tem que tirar tempo para a sua saúde física. Mas não esqueça que você também tem uma saúde emocional. Você tem que se preocupar com as coisas que você lê, você tem que tirar tempo para fazer a sua leitura, seja da palavra de Deus, seja de um bom livro, você tem que se preocupar com a sua saúde emocional, com a sua saúde psicológica, então, e principalmente com a sua saúde espiritual. A sua saúde espiritual você vai focar na palavra de Deus, você vai ler livros. Quando eu falo ler livros, não estou falando somente de livros cristãos. Existem vários livros que nos fazem entender, porque nós não somos alienados, nós vivemos neste mundo e temos que saber o que acontece. Tem pessoas que gostam de ler sobre política, sobre economia, enfim, sobre esporte. Aquilo que faz bem a você, um conhecimento novo, você tem que saber administrar isso na sua vida. E é isso que Deus quer. Deus é sinônimo de equilíbrio. Deus não quer que você não é um ser espiritual, você é um ser humano que tem corpo, alma e espírito. E você tem que ter tempo para você. O que você gosta de fazer? Eu gosto de jogar meu futebol, eu gosto de jogar meu videogame. Administre isso na sua vida, mas que isso não se torne um Deus e tome o lugar das coisas principais na sua vida. Há tempo para todas as coisas, então Deus nos convida a administrarmos o nosso tempo, administrarmos a nossa vida e dentro da nossa vida o tempo que Ele nos dá. O Senhor nos chama também a administrar a nossa família. Você que tem filhos, que tem a sua esposa, você que tem o seu marido, temos que saber administrar, temos que saber cuidar deste bem tão valioso, dessa instituição tão linda criada por Deus chamada família. Temos que investir na vida, no relacionamento com a nossa esposa, ter o nosso momento com ela e vice-versa. Lembrando a época de namorados, o momento em que os filhos, aqueles que podem, né, que não têm filhos pequenos ainda ou não tem com quem deixar, aí não tem como, a gente entende, mas aqueles que têm como tirar 2 horinhas para estarem juntos, sentados, conversando, namorando. Isso é importante num relacionamento. Isso é administrar a nossa família, ter tempo para os nossos filhos, brincar, conversar.
quando tiver a oportunidade de fazer uma refeição juntos, seja o almoço, seja o café da manhã, seja o jantar, e aqueles que têm a oportunidade de comer todas essas refeições juntos com a sua família, assim o faça, porque isso é administrar este bem tão precioso que Deus nos deu, que é a nossa família. Orientar os filhos, exortar, chamar a atenção. Muitas das vezes temos que castigá-los em amor, sem machucá-los, sem bater, sem ofender a honra deles, mas tem momentos que nós temos que educar, sim, sermos firmes, né? Para que ele consiga viver nesta terra uma vida educada, uma vida reta. Então, nós temos que ter tempo para administrar na nossa família. Pensemos nas férias que teremos juntos. Não interessa aonde você vai passar suas férias. Você pode passar suas férias em Orlando. Você pode passar suas férias no seu próprio bairro. O que importa não é o local, não é se é luxuoso ou não. O que importa é que você separou um momento para estar num lugar diferente, fora da sua casa, passando momentos agradáveis. É um piquenique que seja. Enfim, administre a sua família. Você tem responsabilidade sobre ela, sobre sua esposa, sobre o seu filho. Esposa, você tem responsabilidade sobre o seu marido. Então nós recebemos esta missão, esta autoridade de Deus para administrarmos a nossa família. Não fique achando que Deus vai vir do céu e vai administrar a sua casa. Não vai. Deus quer que você faça, que você peça orientação a Ele e você execute a administração, a gestão da sua família. Nós também recebemos de Deus a autoridade para administrarmos os bens materiais que Ele nos dá. Olha, como nós somos abençoados por Deus. Tudo que nós temos, o Senhor é quem nos dá. E nós temos que saber administrar, né? Tudo aquilo, o dinheiro que Ele nos dá, o nosso salário, né? Nós temos que entender que a importância de sermos pessoas que tenham um coração liberal, né? De poder abençoar outras vidas que precisam, né? Que às vezes tem gente do nosso lado que precisa e a gente está com os olhos totalmente tapados e não enxerga que aquela pessoa eu posso ajudá-la, posso ser bênção na vida dela. Então nós temos que saber administrar o nosso dinheiro, com o que nós estamos gastando. Será que eu não estou gastando com coisas que não deveria? Será que eu não estou economizando? Enfim, nós temos que pedir a Deus a sabedoria para administrarmos os nossos bens materiais. Se você tem um automóvel, amém, cuide dele. Tiver que lavar o seu carro, não deixe seu carro sujo, lave o seu carro, faça a manutenção. Se você tem um notebook, cuide do seu notebook, administre esse bem que Deus te deu, coloca nele o antivírus, faça a manutenção, limpa o seu notebook. Enfim, todos os bens materiais que Deus tem nos dado, nós temos que cuidar. E nos nossos relacionamentos, nós temos que administrar muito bem isso. O nosso relacionamento com os nossos amigos, nossos colegas de trabalho, com os nossos chefes, né, com os subordinados, aqueles que têm. Enfim, nós temos que saber administrar isso. Nós temos que entender que sempre existirá alguém acima de nós no nosso campo de trabalho. Nós devemos obedecer à autoridade que está sobre nós, né? Nós devemos tratar bem aqueles que estão subordinados a nós, enfim. Nós temos que saber administrar isso. Temos que ser pessoas honestas, pessoas coerentes, pessoas com virtudes, com valores, né? Pessoas que venham a estimular aqueles que estão cabisbaixo. Se você é um chefe e vê alguém, um subordinado seu que está passando por algum momento, que exista no seu coração a empatia de poder ver o que ele está passando, o que eu posso ajudar. Enfim, Deus nos dá a oportunidade de administrarmos o nosso relacionamento com Ele, a nossa vida, a nossa família, os nossos bens materiais e os nossos relacionamentos. Que você possa, nesse dia, se curvar diante da presença de Deus, pedir a Ele a sabedoria necessária para que você administre tudo aquilo que está em suas mãos. Porque, volto a dizer,
Deus não vai descer do céu para fazer aquilo que eu e você podemos fazer. Ele vai nos dar as ferramentas. Agora, quem tem que fazer sou eu e você. Que Deus te abençoe. Que Deus nos ensine a administrar tudo o que Ele tem nos dado. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.